O Mercado Municipal de Campinas em 1951. O Viaduto Miguel Vicente Cury em 1972. A bailarina Maria Olenka no Teatro Municipal de Campinas em 1952. O trágico incêndio que derrubou o teto do Cine Rink em 1951. E até a Rainha Elizabeth durante sua histórica passagem por Campinas em 1968. Todas essas imagens, produzidas ao longo de quase 5 décadas pelo fotógrafo campineiro Gilberto Di Biase, agora fazem parte do acervo do Centro de Memória Unicamp. Ao todo, foram doados pela família mais de 300 mil itens, entre fotografias, negativos e outros documentos que ele meticulosamente organizou até a sua morte em abril de 2018, aos 86 anos de idade. A gente poderia dizer que o Gilberto Di Biase é possivelmente um dos mais importantes fotógrafos de Campinas. E não só de Campinas, porque ele atuou de uma forma larga também em outras cidades da nossa região, o que é expresso também no seu acervo. Ele já, por volta de 13 anos, já atuava como auxiliar de um laboratório fotográfico aqui na cidade de Campinas. O seu pai tinha um bar, mas ele decidiu já ingressar nessa área, digamos assim. E aos 16 anos ele já atuava profissionalmente como freelancer, no primeiro momento, como fotógrafo, como fotojornalista, que na verdade foi a grande ênfase do trabalho que ele desenvolveu no seu estúdio, né, no estúdio de Biase. O seu trabalho é extremamente vasto, não só no registro de atividades, né, e do próprio desenvolvimento da cidade de Campinas, mas também do registro das ações sociais que aconteciam nessa sociedade. Então, inequívoco o trabalho dele, por exemplo, no registro de casamentos, batizados, de eventos sociais, formaturas, bailes, então, que de alguma forma mostram toda essa movimentação social, cultural da sociedade campineira. Como conta o filho e também fotógrafo Roberto Di Biase, seu pai era um homem de poucas palavras, que gostava mesmo era de se expressar por meio das imagens que produzia. Meu pai era muito introspectivo, ele não se abria muito, ele não falava. E como eu aprendi a fotografar também, foi de uma maneira meio, muito... faz isso, aprendi fazendo. E ele era apaixonado por foto. A vida dele foi só fotografia. Era tanto amor pelo ofício que, segundo o filho, Gilberto nunca cobrou ou recebeu pela maior parte das tantas imagens em que registrou a paisagem e o cotidiano de uma Campinas em pleno processo de expansão e modernização. Aí o Zeferino Vaz praticamente contratou ele, então ele fez as fotos do Zeferino, fez a construção da Unicamp, pedra fundamental da PUC, uma parte da construção da Ponte Preta, fotos aéreas e praticamente, naquela época da cidade toda, né, que Campinas era só o centro, quando tinha meia dúzia de prédios. Ele fotografava tudo. Depois de um tempo, aí ele começou a fotografar casamento, que era rentável, né? Então ele fez fotos maravilhosas de casamento, mas porque dava dinheiro, ele tinha que sobreviver, né, pagar as contas e tal. Os trâmites para a formalização da doação ainda estão sendo finalizados, mas os materiais já foram transferidos para o Centro de Memória para evitar que se deteriorassem ainda mais. O diretor do CMU explica que o conjunto de Gilberto Di Biase, somado aos arquivos dos fotógrafos Valdemar Padovani e Aristides Pedro da Silva, o V8, torna o CMU o maior acervo de imagens sobre a cidade de Campinas. Os 3 fotógrafos, aliás, se conheciam. Valdemar e Gilberto foram amigos por toda a vida. Não por acaso, hoje ajudam a contar a história de Campinas em imagens. Para além da quantidade de material que a gente consegue reunir, queria destacar a qualidade do registro de imagens e fotográficos acerca da cidade. Eu acho que a chegada desse material e esse conjunto de registros fotográficos acaba cobrindo uma parte importante dessa história que é alvo
do interesse e do trabalho acumulado do CMU nos últimos tempos, tanto nas áreas de conservação e preservação, quanto nas iniciativas de extroversão da informação arquivística para consulta da comunidade, dos pesquisadores, em geral, na sociedade. E eu acho que aí, nesse sentido, a gente tem cumprido a nossa missão institucional de fazer a preservação e a conservação do patrimônio cultural de Campinas e região. Mas o legado de Gilberto de Biasi não se encerra no valor de seus registros para a história. Ele também foi um artista que desenvolveu uma linguagem e um estilo próprio. O de Biasi, é importante pontuar, ele muito mais do que um fotógrafo apenas de registro, ele tinha uma técnica e um olhar sensível para a produção fotográfica que é muito próprio dele, né? Então não é apenas aquele registro chapado, né? Mas ele buscava, por exemplo, as melhores angulações, as melhores presenças de iluminação, por exemplo. Então a gente pode dizer que é um acervo de um fotógrafo que experimentava. E isso é expresso não só nas suas imagens, mas também nos registros que nos foram doados das revistas de fotografia que ele reunia, não só revistas brasileiras, revistas nacionais, mas italianas, francesas, alemãs, os registros que ele fazia experimentando as câmeras. Então, qual era a melhor câmera para poder fazer o melhor registro de determinado evento? Então, é muito interessante a gente ver todo o percurso, por exemplo, de um casamento, que pode ser uma coisa muito simples, mas ele dizia que tipos de câmeras deveriam estar em cada momento específico. Então, muito mais do que um acervo de um fotógrafo, é um acervo de uma personagem que experimentava o ato fotográfico. De Biasi tinha plena consciência da importância de seu acervo. O conjunto doado ao Centro de Memória chega tão organizado que não deve demorar muito para ser disponibilizado para consulta e pesquisa. Somos muito felizes, na verdade, porque o material ele já veio com um grau de organização muito grande, realizado pelos próprios fotógrafos. Inclusive nos envelopes de negativo que foi para a Unicamp, deve ter em alguns o tempo de revelação, o revelador que ele usou, o diafragma que ele usou, a câmera, a velocidade, o nome da pessoa que ele fotografou, a data, o local, a química que era usada, a lente, todo o equipamento, marcava tudo. Cerca de 10 anos atrás, Gilberto já havia iniciado conversas para levar o acervo para o CMU, mas segundo o filho, o apego aos materiais não permitiu que a negociação avançasse. Agora, ele acredita que o acervo está no lugar certo. A intenção é exatamente essa, é a preservação do material, a pesquisa, né, as fotos vão ser utilizadas e vistas por pesquisadores, tanto seja na área de arquitetura, de moda, enfim, a evolução da cidade, a mudança da cidade e a preservação do nome dele também, né? A universidade tem se colocado muito na sociedade contemporânea como um lugar privilegiado de preservação da nossa memória e da nossa história enquanto sociedade, enquanto comunidade mesmo, né? E no caso do CMU em particular, a gente tem contribuído nessa tarefa e vocação da universidade, muito no sentido de criar os vínculos necessários com a região, com a cidade sede da universidade, que me parece ser algo que potencializa muito o trabalho de pesquisa, mas também potencializa o nosso trabalho de extensão.